Vamos abrir as nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 3. João 3, versículos de 1 a 8. João 3, de 1 a 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Glória a Deus. Vamos ler uma segunda porção em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 12 a 16. 1 Coríntios 2, de 12 a 16, e depois o 3, que é o capítulo seguinte, de 1 a 3. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Seguindo no 3, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? E por fim, Romanos, capítulo 12. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses três trechos, Evangelho de João 3, de 1 a 8,
Depois 1 Coríntios 2, 12 a 16, mais 3, 1 e 3. E esse trecho aqui de Romanos 12, 1 e 2, todos tratam do nosso tema, a vida piedosa, que é a vida do Senhor Jesus em nós, manifestada por meio do exercício espiritual. Essa vida está em nós, nós recebemos a vida dele, e essa vida então deve se manifestar cada vez mais, e nós crescemos nisso pelo exercício espiritual, exercitando aquelas funções que são as funções do nosso espírito. No primeiro trecho lá de João 3, nós vemos que essa vida ela é como o vento. Ele sopra onde quer. A gente ouve o som do vento, mas não sabemos de onde ele vem nem para onde vai. Se tiver um mastro com uma bandeira, a gente consegue enxergar, né? Que aquela bandeira se move numa direção, a gente sabe, o vento está para lá. Mas assim, de forma natural, se nós estamos num ambiente assim, um bosque, é difícil para a gente saber de onde vem o vento, a menos que tenha uma árvore que esteja se inclinando, né? O que importa é que existe algo não material, invisível, que se move, e nós não sabemos de onde ele vem nem para onde vai, exceto se nós conhecemos o nosso espírito, se nós entendemos a direção no espírito. Assim é todo o que é nascido do espírito. O capitão de um navio, na época bíblica, ele precisava saber muito bem de onde vinha o vento. Ele precisava conhecer as correntes de vento que haviam durante o ano, porque toda a sua viagem iria depender muito desse vento. E quando o vento vinha, o capitão sabia erguer as velas do navio, pedir que os marinheiros colocassem aquela vela para que o vento soprasse sobre aquela vela e empurrasse o navio na direção certa. Assim é a nossa vida espiritual. Nós temos que entender como o Espírito de Deus no nosso espírito está se movendo. E assim as velas da nossa vida vão ser abertas para receber aquele vento e nos conduzir na direção certa. Os movimentos do Espírito Santo, eles não são compreensíveis por aqueles que não são nascidos do Espírito. O segundo texto também fala disso. Fala que o homem natural não entende as coisas espirituais. As coisas espirituais para o homem natural parecem loucura. Elas não têm lógica do ponto de vista humano, porque elas se discernem espiritualmente, no espírito. É por essa razão que o homem espiritual é aquele que pode julgar todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Quando diz aqui que ele julga todas as coisas, não quer dizer que ele sai passando juízo nos outros. Não. Ele é capaz de discernir as situações, entendendo o que tem por trás delas, entendendo o panorama espiritual que está por trás delas. Isso é julgar todas as coisas. E ele não é julgado por ninguém, não significa que ninguém pode corrigi-lo, admoestá-lo, não. Ele não é julgado por ninguém no sentido de que as suas ações, por serem conduzidas pelo Espírito, muitas vezes vão fazer que o seu caminhar seja incompreensível pelos outros. Então, quando nós vemos ali o texto de 1 Coríntios, final do capítulo 2, início do capítulo 3, nós vemos que Paulo fala desses dois homens, né? O homem natural e o homem espiritual. Quando ele entra no capítulo 3, ele cita um terceiro homem, o homem carnal. Não vos pude falar como espirituais, mas sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Aqui nós ficamos sabendo que existem 3 tipos de homens aos olhos de Deus. O homem natural, que não nasceu de novo, não teve uma experiência com Deus, não possui o Espírito Santo habitando em seu espírito. O homem espiritual, que nasceu de novo e que tem esse Espírito residente em si e que está andando
pelo Espírito. E o homem espiritual não é um homem perfeito, não. Ele simplesmente é uma pessoa que está andando, aprendendo a andar no Espírito. Ele está debaixo da disciplina do Espírito Santo. Ele tem aprendido a começar a ouvir os nãos, as restrições do Espírito Santo. Ele tem começado a aprender a aguardar o sim do Espírito Santo, a receber sabedoria que vem da sua intuição. Ele tem sido atraído para a comunhão, para a adoração. Ao invés de se voltar a fazer coisas, ele se deixa conduzir à presença de Deus para adorá-lo. E então receber a correta compreensão, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Esse é o homem espiritual. Por isso que muitas vezes ele não é entendido, porque a fonte das suas ações não é comum. A fonte das suas ações não é entendida por aqueles que andam segundo a sua alma. Esse é o homem espiritual. Mas o terceiro tipo de homem é o homem carnal. O que é esse tipo de homem? Os irmãos sabem, né? São aqueles que, tendo nascido de novo, tendo recebido a vida de Cristo, a vida dada pelo Espírito Santo no nosso espírito, eles, no entanto, não estão vivendo por meio dessa vida, ou vivem parcialmente por meio dessa vida, resistem em muitas áreas ao Espírito Santo, impedem que o Espírito Santo possa conduzi-los adiante. Por causa disso, eles são carnais. O homem carnal, ele é uma contradição, porque ele é um homem que tem uma vida para viver, mas ele não vive por meio dessa vida. É como uma pessoa, eu já citei o exemplo de receber uma herança, né? É como uma pessoa que recebeu uma herança de muita riqueza, mas nunca foi ao juízo adequado, ao lugar onde o testamento está registrado no seu nome para reivindicar essa riqueza. Vive em pobreza, mas é rico, mas não usufrui da riqueza. Então, o homem carnal é assim. Então ele vive alguns dias em vitória, outros dias em derrota, alguns dias empolgado, outros dias desanimado. Esse não é um estado normal. E é por isso que nós somos chamados a exercitar o nosso espírito. O texto de Romanos, irmãos, ele fala da necessidade de renovação da nossa mente. Transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Não vos conformeis com este século. E é aqui que nós vamos entrar nessa parte final do nosso compartilhar. O texto de Romanos 12, a palavra transformai-vos, ela é, no original grego, metamorfo, da onde vem o termo em português metamorfose, né? Vocês conhecem que a metamorfose mais conhecida é a da borboleta, né? Que aquela lagarta, né, feiozinha, ela faz um casulo e por um tempo ela fica lá dentro. E daqui a pouco, aquele casulo rebenta e sai voando uma borboleta, com asas coloridas, uma das coisas belas da criação do nosso Deus. Metamorfose, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É isso que deve acontecer conosco, né? A palavra metamorfose ou metamorfo, ela é usada só em outros 3 lugares no Novo Testamento. Em Mateus 17:2 e Marcos 9:2, essa palavra é empregada quando o Senhor foi transfigurado. Os discípulos estavam ali, subiram o monte com o Senhor, aqueles 3 discípulos, né? Pedro, Tiago e João. O Senhor estava orando e de repente ele foi transformado. Veio uma luz que de dentro dele saía. Não é uma luz que veio de fora, é uma luz de dentro dele. Aquela luz saía e transformou o Senhor como se ele fosse aquela vela do lampião. Ele irradiava a luz. Seus discípulos viram.
Aquilo é metamorfose. O Senhor, naquele momento da vida dele, depois de 3 anos de ministério e caminhada, ele havia atingido o pico do desenvolvimento da sua humanidade. O homem Jesus, naquele momento, estava pronto para ir para o céu. Ele havia completado a sua carreira, havia sido provado em todas as coisas, havia agradado ao Pai plenamente. Tanto que lá no Monte da Transfiguração, o Pai diz mais uma vez, né? Este é o meu Filho, em quem me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer. A Ele ouvi. O Pai já havia dito isso no batismo do Senhor. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali, o Espírito de Deus, a voz de Deus vem para confirmar que aqueles 30 anos vividos pelo Senhor, ocultos, dos quais nós pouco sabemos, eles tiveram o selo da aprovação divina. Ou seja, nós não sabemos, nós temos muito pouca informação. Basicamente, algumas coisas da infância do Senhor Jesus ali, né, quando ele foi ao templo para ser consagrado, quando ele fugiu para o Egito, depois aos 12 anos daquele evento, não sabemos mais nada de 30 anos de vida do Senhor. Mas o Pai deu a sua aprovação dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Depois de 3 anos de ministério, sendo tentado, provado, enfrentado pelos homens, pelos demônios, ele agradou o Pai completamente. E o Pai novamente diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali o Senhor Jesus estava pronto para ir ao céu. Ele conversa com Moisés, com Elias. Ele poderia ir ao céu. Se ele fosse ao céu naquele momento, o que aconteceria, irmãos? Deus teria só um homem na glória. Mas daquele monte da transfiguração, ele desceu. E ele foi até um outro monte, um monte de vergonha, um monte de dor, que foi o monte do Calvário. Ele estava pronto para voltar à sua glória. Mas ele, antes de voltar à glória, ele precisa passar pela cruz, por nossa causa. Não por causa dele, mas por nossa causa. E ele desceu daquele monte, o monte da transfiguração, e foi até o monte do Calvário. Para que não houvesse apenas um homem na glória, mas para que ele pudesse apresentar ao Pai muitos filhos. Graças a Deus, porque isso nos incluiu. Então, assim foi. A transfiguração do Senhor é a metamorfose. Mas em 2 Coríntios 3,18, a palavra de Deus nos diz assim: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, o Senhor foi transfigurado e nós estamos sendo transfigurados. Que maravilha, né, irmãos? Nós contemplando a glória do Senhor, diante dele, com uma vida na presença dele, somos transformados, de glória em glória. Esse é o nosso caminho. Transfiguração. Isso é ser transformado. A quarta menção é essa de Romanos. Para que nós sejamos transformados de glória em glória à sua imagem, é necessário que sejamos transformados pela renovação das nossas mentes. O que diz antes da renovação das nossas mentes? Vocês lembram o que diz? E não os conformeis com este século. O versículo 2 começa assim: e não vos conformeis com este século. O primeiro passo
para a transformação da mente é não se conformar com este século, com esta era, com este mundo. Meus irmãos, o mundo tem um molde e o mundo quer nos colocar neste molde. O mundo quer que nós sejamos conformados a ele. O mundo tem um padrão e o mundo está sempre, através do príncipe desse mundo, ele está atuando para que nós sejamos conformados a este mundo. A primeira coisa que o Espírito Santo nos chama a atenção nesse processo de transformação é: não vos conformeis, não se conformem com esse mundo. Não se deixem moldar por este mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Aqui nós vemos, irmãos, como a mente é importante. Não pense que nós temos que destruir a nossa alma. Às vezes, tem livros, eu já li livros muito bons, mas que tem momentos que dizem isso: destruição da alma. Não. A alma é a nossa personalidade que Deus nos deu. Nós precisamos da nossa mente, precisamos dos nossos sentimentos, precisamos ter uma vontade ativa. A única coisa é que essa mente, esses sentimentos, essa vontade tem que estar dobrados ao nosso espírito, tem que cooperar com o nosso espírito. Então jamais aceitemos coisas como destruição, anulação da nossa alma, não. Muitas religiões, inclusive, ensinam isso. Religiões orientais, principalmente. E isso, às vezes, entra no cristianismo. Nós precisamos da nossa mente, muito ativa. Por isso que ela precisa ser renovada. Então, para que a mente compreenda os caminhos do Espírito, compreenda a voz da intuição, a voz da consciência, o atrair da comunhão, a mente precisa ser renovada. Se ela não for renovada, nós vamos ter sempre esse conflito. E vai ser difícil perseverar. Então, o que significa a palavra cultura? A palavra cultura não está na Bíblia, mas ela é uma coisa muito importante para nós. Cultura é um conjunto de valores, é um conjunto de convicções que governa uma sociedade, um grupo de pessoas. Então, toda a sociedade tem os seus valores. Alguns valores são assim, meramente tradições, costumes, né? O Vitor é lá do interior do Rio Grande do Sul, né? O gaúcho Gaudério. Ele trouxe o chimarrão dele, né? A gente veio tomando no caminho, né? Provavelmente vamos tomar na volta, não sei se tu conseguiu uma água quente, hein? Mas isso na verdade, no Rio Grande do Sul isso é uma cultura, né? Na Argentina, no Uruguai também. Isso é apenas uma tradição. Mas a cultura, ela vai muito mais fundo, porque ela tem valores que são muito fundamentais, eles estão na base. Então, quando a gente vai, dentro do Brasil, a gente viaja, a gente já vê certos costumes diferentes, né? A gente vai numa capital, né? Uma coisa, vai no interior, maneira de falar das pessoas, a maneira que as pessoas fazem comida, né? A gente chega lá no Rio Grande do Sul, certamente vocês já viram, os gaúchos tendem a ser um pouco mais reservados, mais contidos, né? Aí chega lá no Rio de Janeiro, Minas Gerais, o pessoal abraça, o pessoal, né, fala. Tem costumes, tem tradições entre os povos, tudo isso faz parte da cultura, né? A nossa mente, ela está saturada da cultura desse mundo, cheia. E como nós vivemos nesse mundo, a cultura desse mundo influencia as nossas sensibilidades,
ela nos dá padrões de pensamento, ela nos dá assim tipos específicos de motivação, ela nos ensina certas sensibilidades emocionais, né? E como nós estamos sempre expostos à cultura desse mundo, a nossa alma está sempre condicionada por essas coisas, né? Depois da nossa conversão, isso deveria começar a mudar, mas muitas vezes não muda. Porque nós seguimos expostos à cultura desse mundo. Não tem jeito. E tem muitos cristãos que eles têm uma atitude ingênua para com a cultura desse mundo. Eles acham que isso não tem muita importância. E eles seguem dentro daquele contexto, sendo alimentados por aquele contexto. E muitas vezes não crescem por causa disso. Existe uma outra cultura, a cultura celestial, da qual esse livro trata. Essa é uma outra cultura. Ela tem outros valores, ela tem outros hábitos, ela tem outras tradições, ela tem uma série de princípios. Ela funciona de outra maneira. Então, é daqui que nós vamos extrair a cultura do céu, a cultura celestial. Existe um livro do irmão John Stott sobre o Sermão do Monte. Hoje em dia se acha esse livro com o título de Comentário sobre o Sermão do Monte. Eu tenho o livro antigo. Lá, 30 anos atrás, esse livro se chamava Contra a Cultura Cristã. O título em inglês é assim: Christian Counterculture. Contra a cultura cristã. Por que o irmão colocou esse título no seu livro? Porque o Sermão do Monte é talvez a expressão mais clara de que o cristianismo, a vida cristã, ela é uma contracultura. Ela é uma cultura diferente, radicalmente oposta. É só começar ali pelas bem-aventuranças. Como é que é a cultura do reino? Bem-aventurados os pobres ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Irmãos, isso é bem-aventurança para esse mundo? Ser humilde de espírito? Considerar-se verdadeiramente pobre? Chorar diante do que se vê nesse mundo? Ser manso? Ser pacificador? Não. Isso não é a cultura desse mundo. Então, na Bíblia, nós vamos encontrar uma contracultura. Ela é a nossa cultura. É a cultura do céu aqui na terra. Se nós olharmos as histórias, os discursos, as coisas da Bíblia, elas vão parecer muito parecidas com as histórias que nós vemos em outros livros. Um incrédulo, se a gente dá a Bíblia para ele ler, ele pode ler a Bíblia como um livro histórico, um livro de filosofia, de histórias. Tem histórias na Bíblia, tem poesias, tem instruções. Dá para ler a Bíblia dessa forma, porque é um livro escrito para o nosso entendimento e, portanto, ele tem uma certa semelhança com outros escritos. Mas a Bíblia tem uma diferença fundamental em relação a qualquer outro livro que nós possamos ler. A Bíblia é centrada em Deus. A Bíblia é centrada em Jesus Cristo. O centro, o ponto focal da Bíblia sempre é o Senhor Jesus. A cultura desse mundo tem outro centro, o homem. Tudo neste mundo, toda a cultura desse mundo, ela converge para o homem, se direciona para o homem, busca o bem-estar, a satisfação, a felicidade do homem. Essa é a diferença. Por isso que nós precisamos dessa Bíblia,
desesperadamente, porque é só nela que nós vamos encontrar essa cultura centrada no Filho de Deus. Em Lucas 24, capítulo 24, o último capítulo do Evangelho de Lucas, nós temos duas afirmações do Senhor Jesus. A primeira delas no versículo 27. Lucas 24, 27. Vocês lembram daqueles dois discípulos, né? Que vinham retornando de Jerusalém para a sua cidade. Eles estavam muito desanimados e entristecidos. E Jesus vem e se junta a eles na caminhada. E eles explicam por que estão tristes. E aí, o Senhor começa a explicar as Escrituras para eles. Versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Meus irmãos, o Senhor não permitiu que isso aqui que eles ouviram fosse registrado, mas eu fico imaginando que exposição das Escrituras que não deve ter sido essa. Depois eles disseram, né, que o coração deles, né, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Que pregação! Passando desde Moisés e por todos os profetas. Toda a Escritura fala nele, toda a Escritura trata dele. Versículos 44 e 45, um pouquinho adiante. Aqui o Senhor Jesus vem ao encontro dos discípulos, no salão onde eles estavam reunidos, fechados, com medo dos judeus. Aí o Senhor entra ali e diz assim: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, o que isso aqui quer dizer, esses dois trechos aqui, Lucas 24, 27 e Lucas 44, 45, do mesmo capítulo 24? Isso quer dizer que o assunto da Bíblia, por inteiro, é o Senhor. Toda a Bíblia está centrada nele e converge para ele. Que, irmãos, muitas vezes nós lemos a Bíblia e nós não conseguimos ver o Senhor. Principalmente no Antigo Testamento, né? Nós vemos o Senhor talvez naquelas partes que tem profecias que estão se referindo a Ele, né? A Virgem conceberá, né? É o Senhor, né? A gente lê o Salmo 22 lá e vê, né, o sofrimento do Senhor. Isso é o Senhor, é o nosso Redentor. O Moisés, quando fala assim, né, virá depois de mim um profeta, né, a ele ouvireis. Esse é o Senhor. Nesses lugares a gente vê o Senhor. Mas e no resto? Tem partes que nos intrigam. Genealogias intermináveis. Tem muita genealogia no Antigo Testamento. E no Novo também, né? Sacrifícios desse tipo, sacrifícios daquele tipo. Como entender? O livro de Levítico. O livro de Levítico é um mistério. Holocausto, oferta pacífica, oferta de manjares, oferta pelo pecado, oferta pela culpa. O que é isso? Todas são diferentes. Tem cereais diferentes, tem cordeiro, tem cabrito, tem novilho, quantidades diferentes. O que é isso?
instruções para a construção do tabernáculo, construção do templo, lista de cidades, lista de território. Quem pega Josué ali depois da metade, o livro de Josué, aí o Josué manda eles fazerem um levantamento, e aí eles começam a dividir as porções da terra para as tribos, e aí ficam dizendo, vai por aqui, sobe lá, o monte tal, a cidade tal, né? Vários capítulos com isso. O que é isso? Irmãos, isso é um processo educativo. A Bíblia é um processo educativo, pedagógico. Nós nos submetemos a ele. E então nós começamos a ter a nossa mente renovada, transformada. Amém. Quando nós resistimos, quando nós fugimos dessas coisas, nós perdemos a educação na justiça. Nós não desalojamos da nossa mente aquelas fortalezas que estão ali da cultura desse mundo e que nos impedem de pensar segundo o céu. Lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler uma versão que é um pouquinho diferente. Havendo Deus, outrora, falado em muitas partes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou no Filho. Essa é uma tradução que corrige aqui a minha versão revista e atualizada, tá? Então, o que nos é dito aqui? Que no Antigo Testamento, Deus falou em muitas partes. Não é só muitas vezes, não é muitas partes e de muitas maneiras. O que quer dizer? O Antigo Testamento ele tem fragmentos espalhados, muitas partes, muitas maneiras, histórias, poesias, genealogias, instruções. Os profetas nos falaram assim. Nesses últimos dias, Deus nos falou no Filho. O Filho não é o meio apenas, o Filho é o lugar aonde nós podemos entender toda a Bíblia. Porque toda a Bíblia fala dele. Então, na nova dispensação, na nova aliança, Deus nos fala no Filho. Por isso que é muito importante nós lermos a Bíblia e enxergarmos Cristo. Ele está em todo lugar. Esse não é o nosso assunto, o nosso assunto não é o livro de Levítico. Mas, irmãos, se vocês lerem Levítico, somente olhando para aqueles sacrifícios, principalmente aqueles primeiros 8 capítulos, todos nós ficaremos embasbacados. Mas, se nós enxergarmos Cristo naqueles sacrifícios, nós vamos ver a oferta perfeita de Deus em Cristo, nos seus diversos significados. A primeira oferta é o holocausto. O holocausto é uma oferta queimada, inteiramente queimada, não sobra nada. O novilho é trazido e ele é inteiramente queimado. Ninguém come nada, não tem pedaço nenhum tirado, tudo é queimado. O que essa oferta significa? Ela nos mostra o Senhor Jesus indo até a cruz, não por causa de pecado, não por causa de qualquer outra coisa, mas única e exclusivamente para agradar o Pai. Nessa oferta nós estamos fora. Ele foi até lá
para que o Pai fosse agradado. Ele se deu inteiramente pelo Pai. Nós vamos ver que a oferta pacífica, a oferta de manjares, elas têm outros significados. Essas duas ofertas, a oferta pacífica, que é a oferta da paz, aí nós entramos, porque ali fala de Cristo como a nossa paz. Nós temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, como diz Romanos. É a oferta da comunhão maravilhosa. Ali nós entramos. Essa oferta não tem nada que ver com o pecado. É uma oferta pacífica, agradável a Deus. A terceira oferta, a oferta de manjares, ela fala de Cristo como o pão da vida. Cristo é o nosso pão, dele nós nos alimentamos, ele é a nossa vida. Isso também não tem nada a ver com o pecado, irmãos. Agora, quando chegam as duas últimas ofertas, oferta pelo pecado e oferta pela culpa, aí sim. Ali não diz de aroma agradável, porque é pecado e culpa. Pecado é uma oferta pelo princípio do pecado. Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele destruiu o nosso velho homem. Ele fez isso. E é por isso que nós devemos aplicar essa morte, na qual nós somos incluídos. Ali, a oferta pelo pecado, ela fala desse aspecto da cruz. A oferta pela culpa, ela fala do perdão dos nossos pecados individuais que nós cometemos. O Senhor Jesus também é a oferta por cada um dos pecados, pelos pecados do mundo inteiro. Podemos confiar nele continuamente, por toda a nossa vida. Então, irmãos, quando nós lemos esse livro de Levítico, Cristo deve aparecer para nós. Cristo nos seus aspectos mais preciosos, na sua excelência. A Escritura, ela precisa ser revelada dessa forma. Isso é o que cria em nós uma nova cultura. Isso é o que desajola continuamente a cultura desse mundo. Desaloja, né? Então, esse é o processo de educação celestial. Quando nós começamos a nos encher, nos saturar da Bíblia, nós começamos a ver que há um centro diferente. Esse centro é a pessoa do Senhor. Em tudo o que importa é Ele. Em tudo importa que Ele cresça e que eu diminua. Em tudo importa que já não eu mais viva, mas Cristo viva em mim. Esse processo de conhecer o Senhor, ser transformado diante do contemplar a sua glória, ser enchido com a sua palavra, que só fala dele, que só converge para ele, isso começa a nos transformar na nossa mente. A nossa mente é renovada. Certos padrões que estavam lá, enraizados, começam a ser desalojados, removidos. Nós começamos a experimentar o que Efésios 5 chama de lavagem de água pela palavra. A palavra nos lava. A cultura desse mundo, dos nossos tempos, é muito pior do que de tempos passados. Irmãos, nós vivemos em dias em que a fé está sendo eliminada do dicionário da humanidade. Existe religião, isso ainda existe bastante e vai continuar havendo. Nós sabemos, Apocalipse diz que vai se levantar uma religião aí, né? Que vai unir o mundo inteiro, vai acabar adorando o inimigo de Deus. Por quê? Porque nós vivemos numa era caracterizada por um egoísmo radical. Nós não precisamos nem olhar a Bíblia para isso. Muitos filósofos e pensadores do mundo hoje em dia estão escrevendo sobre isso, né? Nós vivemos numa era hedonista. Hedonismo quer dizer a busca do prazer e da satisfação como objetivo primário da vida.
Isso é o significado da palavra hedonismo. Viver para alcançar satisfação individual, para experimentar a felicidade. Acaso o cristianismo de hoje em dia não está contaminado com isso? Venha para Jesus, venha para a igreja, você vai ser feliz, você vai cumprir o seu sonho. Venha ser curado. Meus irmãos, que maravilha, nós queremos ser curados, sim. E vamos orar uns pelos outros para sermos curados, a Bíblia nos manda fazer isso. Mas quando isso se torna o nosso objetivo, tem algo muito errado. Sem dúvida que nós devemos ter alegria no caminho do Senhor, né? Davi orou, né? Restaura em mim a alegria da tua salvação. Nós devemos ser alegres, mas a nossa alegria deve derivar de um andar com Ele. Esse andar com Ele é um andar de alegria. Mesmo que hajam sofrimentos e tristezas, Ele vai nos dar da sua alegria, da sua paz, da sua satisfação. O problema é que a cultura desse mundo, ela só faz nós pensarmos nos nossos direitos, mas nunca nos nossos deveres. A sociedade hoje em dia ela vive assim. Os homens são hipócritas. Eles querem que acabe a corrupção, mas eles não querem que as suas corrupções sejam denunciadas. Eu posso condenar aqueles deputados porque eles são isso, são aquilo. Cuidado, eles são autoridades de Deus, né? Eu não estou justificando o que eles fazem, eles vão responder a Deus por tudo que eles fizerem, né? Isso o Senhor vai cobrar deles. Mas assim, a minha posição, eles são autoridades de Deus, né? Mas muita gente gosta de denunciar e diz assim, eu não faço isso. Aí na hora de fazer a declaração do imposto de renda, consegue tudo o que é possível para entrar ali, para ganhar de forma fraudulenta devolução, né? Hoje em dia está cada vez mais difícil fazer isso, né? Mas, irmãos, nós vivemos num mundo caracterizado pela hipocrisia. E nós bebemos dessa cultura e de forma subliminar nós nos comportamos desse jeito também. Por isso que a mente precisa ser renovada. Quando, lá em Gênesis 3, quando a serpente veio conversar com Eva, né? E a Eva inventou de levar adiante a conversa. Lá em Gênesis 3, 4, 6 diz assim, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. A Eva meio que fez queixa de Deus, né? Se nós comermos, né? Nós vamos morrer. Na verdade, o Senhor havia dito para eles não comerem. Mas a Eva já foi aumentando a história. E aí Satanás disse, não, vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás já semeou a desconfiança. Primeiro desafiou a ordem de Deus, em seguida semeou a desconfiança. Deus conhece o bem e o mal e Ele não quer que vocês conheçam. Por isso que disse para não comer. Desculpe, o que Deus disse é que eles morreriam se comessem, né? Mas ela falou para Satanás, se olharmos, morreremos, né? Esse foi o exagero que Eva colocou, né, para Satanás, que mostrou que ela tinha uma certa queixa, desconfiança da ordem de Deus, que Deus estava sendo muito rigoroso com eles. E aí Satanás deu curso para isso. Não, vocês não vão morrer, não. O que Deus disse não vai acontecer. O que vai acontecer é que vocês vão ter os olhos abertos e vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, como Deus é. E aí Eva olhou a árvore, viu que o fruto era bom para se comer, viu que o fruto era agradável aos olhos e que era desejável para dar entendimento, tomou o fruto da árvore e comeu. E não somente isso, foi até Adão, deu para ele. Adão viu, Adão sabia, e Adão comeu.
Satanás apela para essas coisas hoje da mesma forma conosco. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. As pessoas vivem nesse ambiente e elas participam desse ambiente, são alimentadas nessas coisas. Irmãos, hoje em dia nós vivemos na era digital. Hoje em dia nós temos um celular na mão e tem tudo. E nós vivemos naquele celular. Talvez nós aqui, os mais velhos, como nós não nascemos com isso, nós temos assim uma atitude um pouquinho, pelo menos alguns de nós eu creio, um pouco mais, nós resistimos um pouco mais, mas para os jovens é muito difícil. Toda a cultura desse mundo está nesse pequeno objeto. Todas as respostas que a gente precisa estão ali. Até mesmo entretenimento, notícias, jogos, está tudo ali. Não é interessante que a gente anda na rua, lá em Porto Alegre pelo menos é assim, a gente anda na rua, seguidamente tem gente com o celular parado, gente com o celular caminhando. Eu vou na academia e tem gente fazendo exercício com o celular, respondendo. Aí no intervalo entre os exercícios fica respondendo. Não pode viver sem o celular. Nós vivemos mergulhados nessa cultura. Lá na antiguidade, as pessoas aprendiam pelo contato uma com a outra. Quem podia frequentar uma universidade, uma escola, os filhos dos ricos apenas, né? Tinha um mestre lá, durante algumas horas no dia para ensiná-lo. Mas as pessoas aprendiam falando umas com as outras. Quando veio a imprensa, no século XV, 1450, se abriu uma nova perspectiva. Livros. No início, os livros eram muito caros, muito difíceis de se obter. Mas, em 1600, 150 anos depois da invenção da imprensa, já haviam 500 mil livros em circulação na Europa, só na Europa. 500 mil livros. Em seguida foram criados os jornais. No século XX, em 1920, o rádio foi inventado. Em 1950, mais ou menos, pouco antes, a TV foi inventada. Em 1960 e poucos, as transmissões via satélite fizeram com que programas pudessem ser vistos ao mesmo tempo em todo o mundo. E em 1987 veio a internet. O que é isso, irmãos? É um processo. A Torre de Babel foi reconstruída. Nós não vamos poder entrar nisso, né? Mas quando os homens construíram aquela torre, lá em Gênesis 12, eles disseram: façamos uma cidade e uma torre para eternizar o nosso nome sobre a terra. Eles tinham uma só língua e eles queriam permanecer unidos como humanidade revoltada, independente de Deus. Deus olhou, foi lá e semeou a confusão. Muitas línguas. E eles não edificaram mais aquela cidade. Hoje em dia, você quer fazer uma viagem para o exterior? Você quer ir para um país que você não fala a língua? Usa o Google Translator. Tem voz. Você diz uma coisa, português, e ele diz em alemão, em francês. E a pessoa fala, e ele te diz na tua língua. Irmãos, a barreira que Deus colocou está caindo. O que isso significa? Que nós estamos chegando no fim. O mundo está unido numa cultura. E qual é a ênfase dessa cultura? Tudo para o homem, tudo contra Deus e o seu Filho. O Salmo 2 diz lá: por que as nações se agitam? E fala que vamos ler lá, é melhor ler do que Salmo número 2. Pedro pregou sobre esse salmo na vinda do Senhor e ele se cumpriu. Olha o que diz aqui. Mas o problema é o seguinte: aquele é um dos cumprimentos.
Agora nós estamos diante do cumprimento definitivo desse salmo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os gentios estão enfurecidos e os povos imaginam coisas vãs. Meus irmãos, tudo que nós temos ouvido aí, na área dos costumes, na área dos relacionamentos, na discussão de gênero, os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, o seu Messias, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Não é isso que nós estamos vendo hoje em dia? Rompamos os seus laços, sacudamos de nós suas algemas. Terminem de existir, cessem de existir esses traços de cultura que foram construídos pela Bíblia, pelo cristianismo, pelo Evangelho ao longo dos séculos na história humana. Nos livremos disso definitivamente. Vivamos independente disso. É isso que nós vemos nos nossos dias. Essa é a cultura desse século. Meus irmãos, eu não quero aqui satanizar celulares, computadores, não. Nós sabemos que isso é muito útil para nós. Tem muitas coisas boas, podemos usar isso sim, mas não seja ingênuo. Por trás do teu celular, meu irmão, minha irmã, tem uma cultura. E essa cultura é tremendamente invasiva. Ela quer te envolver. Ela quer te seduzir. Primeiro João 2,16 nos fala da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. 2,16. Eu vou ler desde o 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência ou a cobiça, essa palavra concupiscência é uma palavra muito estranha, né? A cobiça, né? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então aqui, o apóstolo João, ele nos fala do mundo e das coisas que há no mundo. O que há no mundo? A concupiscência da carne, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Olhe para o mundo de hoje. O que é a concupiscência da carne? Paixões de natureza corpórea, principalmente sexual. Nós vivemos num mundo de sexualização precoce. As crianças, nos programas de televisão, na escola, elas são impulsionadas a uma sexualização precoce. O mundo vive desse jeito, meus irmãos. A gente vê a publicidade, a gente vê as pessoas, a maneira que as pessoas se vestem. Até um pouco de tempo eram só as mulheres, mas muitas mulheres se vestem de forma apelativa. E muitas delas não fazem isso de forma intencional. Elas fazem porque existe uma cultura. E se vestir assim é como todo mundo se veste. Mas elas não sabem que elas estão despertando concupiscências e paixões nos homens. Ultimamente até os homens se tornaram assim e começaram a cultuar o seu próprio corpo, usar roupas também pegadas no corpo, mostrar a sua forma. Vocês entendem o processo de animalização? Eu não estou dizendo aqui, irmãos, não estou dizendo para as irmãs que tem que se vestir como jeca, né, como se diz, né, botar uma burca, né, que nem... Não, irmãos, não tem nada a ver com isso. Mas nós temos que entender que esse mundo está tentando nos fazer viver de uma determinada forma. E nós temos que questionar isso. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
A concupiscência da carne. O mundo vive, as coisas que há no mundo, que diz João aqui, o mundo vive em torno disso, em torno de despertar essas coisas, né? As próprias mulheres, em relação a outras, elas começam a ficar preocupadas porque o corpo delas não é que nem aquela que aparece na televisão, aquela modelo, ou aquela colega que eu tenho na aula, sabe? E aí elas ficam pensando, quem sabe eu faço uma cirurgia plástica, é muito caro, será que eu vou ter dinheiro para fazer isso? Vocês entendem as coisas que essa cultura nos leva? Homens gastam em academia horas e horas por dia tentando fazer os seus bíceps, tríceps aparecerem mais. Isso é cultura. Concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos. Olhos, o que é isso? Consumismo. Comprar, ter, possuir, acumular. Eu tenho um carro. Mas esse carro aqui não é que nem aquele outro. Aí eu vou lá e compro outro, me endivido, fico com dívida, mas fico feliz que eu estou andando com o meu carro. Roupas de marca, grifes, viagens. O meu parente, o meu amigo, o meu colega de trabalho já foi à França, à Europa. Eu vou então à China e vou voltar contando, né? Concupiscência dos olhos. Desejo de ter, desejo de possuir, desejo de poder dizer, eu tenho isso também. O mundo faz isso, irmãos. Hoje em dia, eu não sei, parece que aqui em Criciúma ainda não tem um shopping desses gigantes grandes, né? Já tem? Bom, então tem que tomar cuidado igual. Lá em Porto Alegre tem vários, né? Quando a gente entra dentro de um shopping, nossa, desafio alguém a entrar num shopping e não comprar nada lá dentro. Porque a gente descobre que precisava de coisas e gasta, né? Por quê? Porque é a concupiscência dos olhos. E o mundo oferece para as pessoas a oportunidade que você alimente a concupiscência dos seus olhos e cumpra esses desejos. Eu lembro quando eu era adolescente, eu troquei de colégio, fui para um colégio de gente que tinha mais posses, né? E na época, isso faz muito tempo atrás, né? Poucos irmãos aqui têm ideia disso, mas 50 anos atrás, 45 anos atrás, todo mundo tinha tênis Adidas, que era a marca das 3 tiras. Eles recém tinham começado a ser fabricados no Brasil. Eu não tinha um tênis Adidas. Era caro. Eu não me contentei enquanto não convenci meus pais a me darem um par de tênis. Demorou, mas eles me deram. Eu agora podia ir para a escola com orgulho. Eu também tinha um tênis Adidas. Vocês entendem os mecanismos? Esse mundo, ele nos carrega para a concupiscência dos olhos. E aí acontece o seguinte, a gente está trabalhando. E aí tem a oportunidade de um trabalho que dá mais dinheiro, mas que exige mais da gente. Aí a gente pensa, eu vou poder melhorar meu carro, eu vou poder construir uma casa melhor, né? Aí a gente pega outro trabalho, se enche o tempo da gente, não tem mais tempo para o Senhor, não tem mais tempo nem para ir à reunião, né? Acaba conseguindo o que a gente queria, mas perdeu o principal. Concupiscência dos olhos. Consumismo, viver atrás de dinheiro. Eu preciso de mais dinheiro porque eu preciso consumir mais. Aí eu ganhei mais dinheiro, eu quero consumir mais ainda, eu preciso de mais dinheiro. Vocês percebem? E aí tem gente que diz assim, não, quando eu estiver estabilizado, daí eu vou servir o Senhor. Não existe isso, irmãos. Não existe. A gente sempre quer mais. Aí quando a gente chega no mais, a gente desenvolve um padrão dentro daquele mais que a gente tem, né? Mas aquilo não é suficiente, né? A gente quer mais. Aí a gente busca um jeito de ganhar mais. A vida inteira vai ser assim. Aí quando nós nos aposentarmos, aí nós vamos dizer assim, agora dá tempo
para servir o Senhor. Mas, irmãos, aí não tem mais energia, não tem mais mente, não tem mais força. E nós mesmos já estamos tão calejados nesse mundo que mudar agora é muito mais difícil. Então, isso é concupiscência dos olhos, consumismo desenfreado e, por fim, a soberba da vida. As 3 coisas que há no mundo. Soberba da vida. O que é isso? Vaidade, desejo de ser importante, desejo de ser reconhecido pelos outros. As redes sociais hoje em dia são o maior instrumento disso. As redes sociais são instrumentos das pessoas escreverem jornais de si mesmo, contarem os episódios da sua vida, e é claro que sempre contam da maneira mais vantajosa possível. Ninguém vai colocar uma coisa vergonhosa, né, no Instagram, no Facebook, né? Hoje eu me arrependi porque eu pequei, né? Vai colocar isso no Instagram? Não, claro que não coloca. Hoje o senhor falou comigo e me reprovou porque eu abri a boca demais. Não, isso aí ninguém coloca. No Instagram a gente coloca viagens, coloca celebrações, aniversários, né? Coisas que a gente faz, coisas que nos engrandecem. Soberba da vida. Esse mundo, ele vive nos envolvendo para que nós nos promovamos a nós mesmos. Para que nós, mesmo que a gente não seja nada, a pessoa lá que não tem nada, né? Mas, olha, o mundo vai prover um jeito para que tu consigas te expressar e satisfaça a tua soberba. Então, o mundo funciona assim. Ele instiga pessoas a viverem segundo a sua cultura. Não pense, irmãos, não pensem que vocês estão livres disso. Nós todos. Por isso que nós precisamos do corpo de Cristo. Nós todos precisamos ser livrados dessa cultura, ser limpos por ela. O instrumento é a palavra de Deus. O instrumento é crescer nessa cultura celestial. A cultura celestial nos é dada por essa palavra. Ela nos lava. Efésios, a gente lê a palavra, irmãos. Eu gosto de ler bastante a palavra porque as minhas palavras, elas não são eternas, mas quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que a Bíblia é eterna, né? Aqui diz, 25, 26, Efésios 5, 25, 26. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A igreja é lavada, a mente dos cristãos é renovada pela palavra. Aqui é rema, palavra viva, palavra ativada pelo Espírito Santo, palavra que já está estocada, habitando no nosso coração, e o Espírito Santo tem a liberdade de trazer. Essa palavra corta, divide, separa, ela lava. Essa palavra é poderosa para fazer isso, irmãos. Deus a destinou para isso. Por isso nós precisamos ser lavados. Tem gente que gosta de dizer que os cristãos eles fazem lavagem cerebral. Não é a lavagem cerebral que o mundo faz, mas é uma lavagem mental feita pela palavra de Deus. É uma nova cultura, né? A palavra, ela age no nosso interior. João 17, cuidar o horário. João 17, o Senhor nos diz algo muito interessante aqui, né? Deixa eu ver aqui. É que eu botei os versículos, está aqui, ó. João 17, 15. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Palavra logos. Olha só, o Senhor não vai nos tirar do mundo. Então não tem aquele pensamento dos
daqueles monges da Idade Média, né, que a ordem religiosa construía lá o mosteiro, né, ou o convento, e eles iam lá para dentro, e aí eles não se contaminavam com o mundo. O problema é que o mundo estava dentro deles. O Senhor não nos tira do mundo. Não pense em se isolar, meu irmão. Não pense em fugir dos problemas da igreja. A igreja sempre tem problemas. Os irmãos têm problemas. Nós somos problema para os outros também. Não fuja disso. Não, o cristianismo é uma coisa isolada. O Senhor diz aqui, não peço que os tires do mundo. Ou seja, nós estaremos aqui no mundo nessa vida, interagindo com esse mundo. Agora o Senhor pede que nós sejamos guardados do mal. E aí Ele dá, em seguida, a solução. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os. A palavra santificação, ela quer dizer separação. Separa eles para a verdade. A tua palavra é a verdade. E é aqui, irmãos, que nós temos a solução para esse problema. A solução para esse problema é como uma vacina. Você sabe que a vacina a gente toma, ela desenvolve anticorpos, né? E esses anticorpos, quando aqueles vírus ou agentes de enfermidade nos atacam, eles encontram um organismo preparado. E eles reagem, e aquela doença não pode nos vencer por causa disso. A palavra de Deus é assim. Ela é aquele antídoto que nos guarda da cultura desse mundo. Por isso, nós precisamos, para que vivamos uma vida piedosa, ser cheios da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, considere a sua vida diante da palavra de Deus. Considere quanto tempo você tem dado no seu dia para a palavra de Deus. Nós damos tempo para tanta coisa, para tanto lazer, para tanta distração. Quanto tempo nós temos dado para a palavra do Senhor? Leia a palavra, estabeleça metas. Estabeleça o objetivo de ler a palavra num ano. Se um ano é demais para você, leia em 2. Mas tenha essa meta. Lendo mais ou menos 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia em um ano. Estabeleça metas. Leia. Leia e leia. Leia as genealogias. Leia sobre a construção do tabernáculo. Leia sobre as pedras, sobre a madeira, o ferro, o bronze. Leia as genealogias. Empregue a sua fé. Deixe que isso lave você. Aos poucos, você vai enxergar Cristo. E quando você enxerga Cristo nas Escrituras, então a mente começa a ser renovada, lavada. Não somente leia a Bíblia. Se possível, memorize. Memorize versículos. Se puder, memorize um livro da Bíblia, um livro do Novo Testamento. Tenha esse livro como seu tesouro particular. Irmãos, se na igreja local, cada irmão, cada irmã memorizasse um livro da Bíblia, nós teríamos uma riqueza tremenda. Memorize. Memorize versículos. Tenha aqueles versículos como coisas gravadas. Medite na Bíblia. Não somente leia corrido, mas tire às vezes um dia, 2, para pegar um trecho e meditar, olhar com atenção. Escreva as suas meditações. Tente entender o que Deus está querendo dizer para você ali. Expanda aquele trecho. Estude a Bíblia. Separe um tempo para estudar. Eu quero estudar um livro da Bíblia. Eu quero estudar um tema na Bíblia. O que a Bíblia diz para as mulheres? O que a Bíblia diz para as crianças? Estude. Seja rico em abordar a Bíblia de diversos aspectos. Claro, não se perca tentando fazer 1001 coisas, ao final de tudo não conseguir fazer nada. Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Tenha foco, mas aborde a Bíblia de todos os modos possíveis. Se encha
dessa Bíblia, porque é o único jeito dessa cultura mundana ser extirpada, limpa da nossa mente. Senão nós vamos viver em torno da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. Quando nós andamos aí pela rua, quando nós estamos no trabalho, nós estamos sendo sempre bombardeados por isso. Quando nós estamos vendo filmes, nos distraindo, nós estamos sendo bombardeados por isso. Irmãos, eu não estou condenando que se veja filmes. Eu mesmo de vez em quando vejo algum filme, minha esposa gosta, né? Mas nós temos que ser muito cuidadosos, porque tem uma cultura por trás. Tem uma maneira de pensar. Vocês vão ver as pessoas, por exemplo, hoje em dia é muito comum nos filmes serem retratadas mulheres fortes, mulheres vigorosas, né? Mulheres que se impõem. Por um lado é bom que a mulher saiba assumir a sua posição e ser forte ali. Mas muito cuidado, porque por trás disso tem um incentivo a que as mulheres assumam uma posição que não é delas. Os homens a mesma coisa. Esses personagens, eles sempre estão carregados de tons, que são a cultura desse mundo. A cultura celestial está aqui. E nós só conseguimos ela aqui. Por isso é muito importante. E quando nós progredimos, nós vamos sendo lavados. O objetivo de tudo é que Cristo seja formado em nós. O objetivo dessa lavagem, dessa profundidade na palavra, é que conhecemos mais o Senhor, contemplarmos Ele de forma mais clara e sermos transformados. Por fim, eu gostaria de ler o texto de 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. Vamos ler desde o versículo 3 até o 5. Porque embora andando na carne, aqui Paulo está dizendo não que ele anda na condição espiritual da carne. Paulo está dizendo aqui que ele anda num corpo físico ainda nesta dispensação. Porque embora andando na carne, não lutamos segundo a carne. Militamos aqui, lutamos. Tá? Porque as armas da nossa luta não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, aqui está demonstrado como é que essa cultura da Bíblia opera em nós, essa cultura celestial, como é que ela atua. As armas da nossa luta não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Não pense que você não tem fortalezas na sua mente, todos nós temos. Uma a uma, essas fortalezas mentais da cultura mundana têm que ser destruídas. As armas de Deus são poderosas para destruir essas fortalezas, para anular sofismas. Sofismas são enganos. São argumentos que aparentemente são saudáveis, são inocentes, mas são enganosos. Nos enganam, nos seduzem, nos levam para longe do Senhor. Anulando sofismas. E toda altivez, todo orgulho que se levante contra o conhecimento de Deus. Devemos nos levantar contra tudo aquilo que vem contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é um exercício espiritual. As nossas mentes devem levar cativo, nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, isso não é fácil. Confesso para os irmãos que várias vezes ao dia eu pego a minha mente pensando coisas fora de Cristo. Não necessariamente coisas pecaminosas, coisas horrorosas, não. Pensamentos, distrações, argumentos, raciocínios
que eu percebo, isso não está me levando para o Senhor. É um exercício, né, constante. E, portanto, irmãos, que o Senhor possa nos encorajar. Existe uma vida que é a vida piedosa. Essa vida é uma vida que agrada a Deus. Por quê? Porque é a vida do seu filho. O seu filho agradou ao Pai todo o tempo. O Pai teve prazer no Filho e disse isso textualmente 2 vezes. A vida do Filho foi agradável ao Pai. Essa vida nos foi dada. Nós recebemos a vida do Filho. Ela está em nós. Essa vida é uma vida piedosa. É uma vida poderosa. Ela deseja inundar, encher o nosso ser e transbordar na igreja e no mundo. Esse é o objetivo da vida piedosa. Ela está em nós, mas nós vivemos num mundo antagônico, hostil a isso. Nossa mente deve ser renovada. E quando nós andamos nesse caminho da renovação da mente pela lavagem, segundo a palavra, nós vamos conhecendo mais o Senhor, mais a sua pessoa, e somos transformados à sua imagem. Seu propósito se cumpre em nós. É esse o desejo do Senhor para os nossos dias. Foi isso que Paulo entendeu ser necessário à igreja que ele encontrou depois que ele saiu da prisão. Os irmãos haviam se afastado da piedade, haviam se envolvido com muitas outras coisas. Era necessário retornar à vida de piedade. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Que o Senhor possa encorajar os irmãos aqui a desenvolverem a sua salvação com temor e tremor. Que o Senhor cresça, nós diminuamos e Ele tenha toda a glória. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque Tu nos dás um caminho na Tua palavra. Que caminho maravilhoso, Senhor. Senhor, Tu nos deixaste aqui nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos Teus. Obrigado, porque Tu nos chamas a sermos santificados na Tua palavra. Ó Senhor, que a Tua palavra habite ricamente em nós. E que essa palavra nos dê a mente de Cristo. E assim possamos viver uma vida piedosa. Uma vida que manifesta a Ti. Senhor, essa vida não é uma vida que nós produzimos pelo nosso esforço. É uma vida que nasce da cooperação com aquela provisão que Tu já fizeste. Queremos aprender a cooperar contigo, a cultivar essa vida, crescer nessa vida. Senhor, nos ajuda. Queremos que o quanto antes, Senhor, a Tua noiva seja ataviada, esteja pronta para Ti, Senhor, para que possamos ser levados daqui. Então, Senhor, nos ajuda, nos encoraja. Ajuda meus irmãos aqui em Criciúma, ajuda os irmãos lá em Porto Alegre também. E que a Tua igreja possa viver essa vida maravilhosa que Tu nos deste, Senhor, para que Tu tenhas a noiva e possas arrebatá-la para aquele casamento eterno nos céus. Nos encomendamos às Tuas mãos. Senhor, muito obrigado. O fazemos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.